Olá, graça e paz em nome de Jesus. Nossa leitura de hoje será em 1 Reis, do capítulo 20 ao 22. Em meio a guerras e estratégias políticas, a palavra de Deus dá um destaque a um crime ocorrido em um pequeno pedaço de terra, a vinha de Nabote. É uma história de cobiça, abuso de poder e o silenciamento de um homem justo. O tópico que nos guiará hoje é o juízo de Deus contra a injustiça. Embora os poderosos deste mundo possam achar que estão acima da lei, o Senhor dos Exércitos é o supremo defensor dos oprimidos e nada, absolutamente nada, escapa do tribunal de justiça que é executado por Deus. O rei Acabe cobiçou a vinha de seu vizinho, Nabote, mas este se recusou a vendê-la. A esposa de Acabe, Jezabel, faz com que Nabote seja falsamente acusado para que ele fosse apedrejado e morto, permitindo assim que o rei Acabe tomasse posse da terra. Mas Deus enviou o profeta Elias ao encontro do rei no momento que ele tomava posse da vinha. A história termina com o anúncio do juízo divino sobre a casa do rei Acabe. Nabote não tinha ninguém por ele na terra, mas o seu caso foi ouvido no céu. Aqui nós aprendemos que a justiça de Deus é a nossa defesa contra toda e qualquer opressão. O capítulo 19 da Confissão de Fé de Westminster, que trata da lei de Deus, nos lembra que a lei moral de Deus é a expressão do seu caráter e exige de nós justiça e equidade absoluta em todas as nossas relações. Não existe vida espiritual desassociada da maneira como tratamos o próximo e os seus direitos. O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 145, quando ele detalha os deveres exigidos no 9º mandamento, nos lembra que a nossa obrigação é promovermos a justiça e a equidade, defendendo a boa fama do próximo e sendo zelosos pela verdade. O pecado de Acabe não foi apenas a cobiça, mas a subversão do sistema judiciário para assassinar um inocente. A justiça de Deus é a garantia de que o universo não é um caos moral. Há um juiz que cobrará cada centavo da injustiça cometida contra os outros. O juízo de Deus sobre a injustiça aponta para Cristo. Jesus é o Rei justo e o supremo defensor. Nabote foi morto sob falsas acusações para que um rei ímpio tomasse a sua herança. Jesus Cristo, o justo, foi condenado através de um julgamento forjado, com também testemunhas falsas, para que nós, os injustos, recebêssemos uma herança eterna que nós não merecíamos. Jesus é este Rei justo que não ignora o nosso sofrimento. Ele se tornou vítima da maior injustiça da história para derrotar a fonte de toda injustiça, o pecado e a morte. A justiça de Cristo, que foi imputada a nós, é a nossa segurança eterna. Quando nós clamamos por socorro, não estamos clamando a um Deus distante, mas a um rei que conhece a dor da opressão e que já garantiu a vitória final para todo aquele que crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Então, qual o desafio prático para a sua vida no dia de hoje? Primeiro, busque a justiça em seus caminhos. Precisamos ser justos com todas as pessoas. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, vê o que acontece no secreto. Não podemos construir a nossa vida sobre o sofrimento alheio.
A justiça de Deus é a nossa segurança real. Segundo, defenda o oprimido. A nossa fé é provada pela coragem em defender quem não pode se defender sozinho. Precisamos ser a voz de esperança e verdade em um mundo que tenta a todo custo calar o direito do manso. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários Justiça Divina. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que eles saibam que nenhuma das injustiças deste mundo, quer seja no trabalho, quer seja nas relações familiares, quer seja no nosso dia a dia, nenhuma injustiça passa desapercebida pelos olhos de Deus. Todos nós podemos descansar crendo na verdade de que o Senhor é o nosso vingador e Ele é o nosso supremo defensor. Lembre-se, a justiça de Deus é a nossa segurança e a sua palavra é o nosso refúgio em Cristo Jesus. Quer aprender um pouco mais? Leia a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 19, que trata da lei de Deus. Veja também a pergunta 145 do Catecismo Maior de Westminster. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.